Você já pensou em desistir e mesmo assim continuou? Você já até mesmo caiu e se levantou sem entender como que isso aconteceu? Eu quero te dizer que isso não é a tua força, mas sim a graça de Deus sobre a sua vida. A graça de Deus, ela é bem mais do que o perdão. Se você entender verdadeiramente a graça, ela pode se tornar o combustível de Deus na sua vida para que você possa continuar, até mesmo quando você não consegue mais. Hoje o Espírito Santo quer te revelar o poder da graça e te livrar da mentira que tem matado a fé de muitos no decorrer da caminhada. Então, se você quer entender um pouco mais sobre a graça, que você possa acompanhar esse vídeo até o final, eu tenho por certo que Deus há de falar com você e você vai ver o que o Espírito Santo vai revelar através desta palavra e dessa mensagem. Então já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e também compartilha com alguém que precisa ouvir esta mensagem. O fato é que você não está em pé porque você é forte. Está em pé porque a graça de Deus te segurou no dia da queda. Quantas vezes você já pensou, depois dessa, Deus não vai mais me aceitar? Mas mesmo assim, Ele veio, você conseguiu sentir a presença dEle, Ele te cobriu, deu fôlego. Eu quero falar um pouquinho sobre a mentira do merecimento. Nós vivemos num mundo onde tudo precisa ser merecido. Se você falha, te cancelam. Se você vacila, simplesmente te abandonam. Mas com Deus, o sistema é outro. É pela graça. Lá em Efésios, capítulo de número 2 e versículo de número 8, fala da seguinte forma, acompanhe comigo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça, ela não é uma recompensa pelo bom comportamento. Ela é simplesmente um favor imerecido, um presente imerecido. É quando o céu te dá algo que você jamais poderia conquistar sozinho ou pelos seus méritos. Eu quero compartilhar aqui alguns trechos bíblicos que vêm respaldar isso que nós estamos falando aqui. O primeiro está lá em Romanos, capítulo 5 e o versículo de número 20. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Isso aqui nos revela que não importa a situação que o ser humano se encontre hoje. Se ele não cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele pode ter 1 milhão de pecados. Mas se ele se arrepender verdadeiramente, a graça de Deus está disponível até mesmo para essa pessoa. Então, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O outro texto está lá em 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A graça de Deus, ela não vai tirar as nossas fraquezas, mas sim vai revelar o poder de Deus através dela. E o terceiro texto está lá em Tito, capítulo de número 2 e o versículo de número 11 e 12. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Então nós vemos que, através da palavra de Deus, a graça do Senhor, ela vem nos ensinar, nos corrigir e nos fortalecer, para que nós possamos ter uma mudança de vida e sim viver a superabundância do poder de Deus sobre a nossa vida e o manifestar dessa graça maravilhosa sobre a minha e a tua vida. É como se fosse uma âncora invisível. Imagine você um barco em meio a uma tempestade. As ondas batem forte, o vento grita alto, mas o barco não é disperso e nem afunda. Por quê? Porque há uma âncora invisível segurando ele por baixo. Esse barco somos nós e a âncora é a graça. Você pode até balançar, mas você não vai ser levado embora. Porque a graça de Deus é aquilo que te segura quando tudo quer te soltar. E a graça não é licença, ela é capacitação. Veja aqui comigo. A graça de Deus não é uma desculpa para você viver no pecado. Longe disso. Ela é justamente o poder de Deus para você vencer o pecado. E é por isso que todos os dias o inimigo das nossas almas, ele tenta nos convencer que nós já abusamos demais da graça de Deus. Ele simplesmente quer que você desista do altar, da comunhão, do chamado de Deus sobre a sua vida. Mas o Espírito diz: a minha graça te basta. A minha graça ainda está ativa para a sua vida. Não porque você merece, mas sim porque o Cordeiro de Deus venceu o pecado através do seu sacrifício lá na cruz do Calvário. E quando a graça te encontra na caverna,
A verdade é que emocionalmente você pode até estar dentro de uma caverna hoje, com medo, com vergonha, achando que Deus não vai falar mais contigo. Mas escute isso, a graça ela entra em cavernas, ela entra em prisões, ela entra até mesmo nos becos do pecado, e não para aplaudir a sua queda, mas para te levantar com glória. A graça, ela é como um selo profético. Você ainda está aqui? Você ainda tem fôlego? Ainda sente algo quando escuta a palavra de Deus? Pois bem, isso é a graça. A graça é o selo de que ainda Deus te quer. E a pergunta é, se ainda Deus te quer, se ainda Deus te aceita, quem pode te rejeitar? E se essa palavra te alcançou e tocou na sua vida, falou contigo de alguma forma, que você possa escrever aqui nos comentários, a graça me sustenta. Que você possa, é claro, se inscrever no nosso canal, ativar também os sininhos para que você possa receber as notificações quando nós estivermos publicando os vídeos novos e também deixar o seu like e compartilhar com alguém esta mensagem. Dessa forma, as plataformas entendem que esse conteúdo é relevante e conseguimos alcançar mais e mais pessoas através da palavra de Deus. Fique com Deus e até o próximo vídeo.